Renunciei em plena reunião do Conselho de Administração da Almeida Energia e em menos de 10 segundos o mundo inteiro mudou. Naquela manhã de maio em Lisboa, o ar-condicionado da sala de reuniões no último andar do edifício na Avenida da Liberdade mal conseguia refrescar o calor que subia do meu peito. Eu, Miguel Santos, 29 anos, assistente pessoal de Diogo Almeida há quase 2 anos, levantei-me da cadeira ao lado dele e disse com a voz a tremer mas firme: Senhor Presidente, peço demissão imediata, não consigo mais assistir a esta farsa. Os olhos de Diogo arregalaram-se por um instante, só ele e eu sabíamos o que aquela frase significava: o fim da nossa relação secreta de 18 meses, o amor que tínhamos construído em viagens de negócios, tardes escondidas em Sintra e noites em que ele me segurava como se eu fosse a única coisa real no seu império de bilhões. Os outros 12 membros do conselho ficaram mudos, os rostos pálidos sob as luzes frias dos candeeiros de cristal. Diogo levantou-se devagar, o terno cinza impecável contrastando com o rubor que lhe subia pelo pescoço, e pegou o microfone que estava sobre a mesa de mogno. O que ele disse a seguir ecoou como um trovão. Miguel não vai a lado nenhum porque eu o amo e não vou mais esconder isso de ninguém. Os flashes imaginários já disparavam na minha mente embora não houvesse jornalistas ali ainda. O meu coração parou, o chão pareceu inclinar-se e eu soube naquele instante que a minha decisão de renunciar para o proteger tinha acabado de o obrigar a escolher entre o seu legado familiar e eu. A reunião dissolveu-se sem causa. O presidente do conselho, tio de Diogo, um homem de 70 anos com bigode grisalho, gritou que aquilo era uma loucura que ia destruir a empresa criada pelo avô nos anos 60. Eu saí da sala sem olhar para trás. O corredor de mármore parecia infinito, os meus passos ecoando como tiros. No elevador desci sozinho, encostado à parede de espelho, tentando respirar. Como tínhamos chegado ali? 2 anos antes eu tinha chegado a Lisboa vindo de Coimbra com um currículo modesto e muita determinação. Diogo contratou-me depois de uma entrevista de meia hora onde ele perguntou mais sobre os meus valores do que sobre as minhas competências em Excel. Era um homem de 36 anos, alto, de olhos castanhos profundos, que carregava o peso de um império de energias renováveis nas costas. No início era só respeito profissional, depois vieram as viagens a Porto, onde ficámos até tarde a discutir contratos, e ele me contou sobre a pressão da mãe viúva para casar com a filha de um banqueiro amigo da família. Eu contei sobre os meus pais em Coimbra, católicos praticantes que ainda esperavam que eu trouxesse uma namorada para o Natal. A nossa primeira conversa verdadeira aconteceu numa varanda do hotel em Sintra com vista para o Palácio da Pena, o vento frio de outono misturando-se com o cheiro dos pinheiros. Ele disse: Miguel, tu és a única pessoa que me vê como homem, não como bilionário. Eu respondi: tu és o único que me faz sentir que ser quem sou não é uma falha. O beijo veio dias depois, no carro dele parado no mirador deserto perto de Cascais, o mar escuro lá embaixo e o silêncio quebrado só pelos nossos batimentos. Desde então vivemos em segredo, encontros roubados, jantares em restaurantes pequenos onde ninguém nos reconhecia, noites no apartamento dele no bairro alto com as janelas fechadas para o mundo. Agora tudo isso estava exposto. Saí do prédio e o ar da Avenida da Liberdade bateu-me no rosto, quente e poluído. O telemóvel já vibrava chamadas da minha mãe, do meu irmão, do diretor financeiro que me considerava amigo. Entrei num táxi e pedi para me levar ao meu pequeno apartamento em Santos. Lá dentro sentei-me no sofá com a cabeça entre as mãos. Tinha renunciado para não o forçar a escolher, mas ele tinha escolhido na frente de todos e o preço ia ser alto. A família dele era conhecida em todo o país por valores tradicionais. A mãe, Dona Isabel Almeida, presidia a fundações católicas e o irmão mais velho gerenciava a parte imobiliária com mão de ferro. Eu sabia que iam ver isto como traição. O meu próprio pai, um professor reformado de Coimbra, ia desligar o telefone quando soubesse. Mas o pior era o peso no peito, a culpa que me consumia por ter colocado Diogo naquela posição. Ele tinha construído a Almeida Energia do zero, transformando uma empresa familiar em líder europeia de energia solar e eólica. Agora tudo podia ruir por minha causa. Fechei os olhos e lembrei-me da última noite que passámos juntos antes da reunião, ele a acariciar-me o cabelo e a dizer: Miguel, um dia vamos viver sem medo. Eu tinha respondido: talvez, mas hoje não. A minha decisão de renunciar tinha sido o empurrão que ele precisava e eu não sabia se estava pronto para o que vinha a seguir. O resto do dia foi um borrão de mensagens ignoradas e notícias que começavam a circular em sites de economia. À noite bateram à porta. Era Diogo, sem gravata, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos. Entrou e fechou a porta atrás de si. Miguel, por que fizeste isso? Eu respondi: porque não aguentava mais ver-te fingir que ias casar com a Sofia para salvar contratos. Ele sentou-se ao meu lado e pegou-me na mão. Agora já não há volta atrás. Amanhã a notícia vai estar em todos os jornais. Eu disse: e a tua mãe?
Ele baixou a cabeça. Ela já ligou. Disse que eu desonrei o nome da família. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas pela primeira vez não havia segredos entre nós e o mundo. Na manhã seguinte o telefone tocou às 6 horas. Era a secretária de Diogo em pânico a dizer que a mãe dele estava a caminho do escritório e que os jornais online já tinham a história com fotos antigas nossas tiradas por acaso numa viagem a Douro. Eu levantei-me da cama onde Diogo tinha dormido no sofá e preparei café forte. Ele apareceu na cozinha com a camisa amarrotada do dia anterior. Vamos enfrentar isto juntos, disse ele, mas a voz traía o cansaço. Saímos juntos pela primeira vez à luz do dia e fomos para o escritório de carro dele com vidros fumados. No caminho ele contou-me como tinha crescido com o peso de ser o filho mais velho, o herdeiro que não podia falhar. O pai tinha morrido quando ele tinha 15 anos de ataque cardíaco e desde então a mãe repetia-lhe que o nome Almeida tinha de continuar puro sem escândalos. Eu ouvi em silêncio apertando a mão dele no cambio. Quando chegámos ao edifício, os jornalistas já estavam lá fora, câmaras e microfones apontados. Diogo parou o carro, respirou fundo e disse: Miguel, fica ao meu lado. Saímos de mãos dadas e as perguntas choveram. Sr. Almeida, isto é verdade? Vai casar com o seu assistente? A empresa vai sofrer. Ele parou, virou-se para as câmaras e disse: sim, eu amo Miguel Santos e não vou pedir desculpas por isso. O flash explodiu e eu senti o estômago revirar. Dentro do edifício a reunião de emergência já esperava. O tio dele, o presidente do conselho, bateu com o punho na mesa. Isto vai custar milhões de euros em contratos cancelados. Os investidores muçulmanos conservadores já ameaçam sair. Diogo respondeu calmo: então vamos encontrar outros investidores. A empresa sobrevive sem hipocrisia. Eu fiquei em silêncio ao fundo da sala, o coração apertado. Tinha sido a minha renúncia que tinha provocado tudo aquilo e agora via o império tremer. À tarde veio a primeira traição. O vice-presidente de operações, um homem chamado Luís, que eu sempre considerei amigo, enviou um e-mail interno vazando conversas antigas onde Diogo e eu trocávamos mensagens carinhosas. O e-mail chegou aos jornais e a história ganhou contornos de escândalo corporativo. A minha mãe ligou nesse momento, a voz quebrada: Miguel, como pudeste fazer isto ao teu chefe? O teu pai está no hospital com a pressão alta. Eu tentei explicar, mas ela desligou chorando. Diogo viu a minha cara e abraçou-me forte no corredor vazio. Vamos para casa, disse ele, usando o meu apartamento como refúgio. Lá ele preparou jantar simples, massa com tomate, enquanto eu via as notícias no computador. Os comentários nas redes eram cruéis, alguns apoiavam, outros chamavam-nos de aberração e ameaçavam boicote à empresa. Diogo sentou-se ao meu lado e disse: Miguel, eu escolhi isto porque o preço de continuar a mentir era maior do que qualquer perda financeira. Eu respondi: mas e a tua família? Ele baixou os olhos. A mãe disse que não me quer mais em casa. O irmão já bloqueou o meu número. A dor na voz dele era real e eu senti-me culpado de novo. Tinha sido a minha decisão impulsiva de renunciar na reunião que o tinha forçado a sair do armário, mas agora via o custo humano. Passámos a noite a falar sobre o futuro, talvez abrir uma nova empresa juntos, talvez mudar para o Algarve onde ninguém nos conhecesse. Mas eu sabia que fugir não resolvia nada. O conflito interno crescia em mim. Será que o amor justificava destruir o legado dele? Será que eu era egoísta por querer ser feliz? De manhã recebemos uma carta formal da mãe dele deserdando Diogo de parte das ações da fundação familiar. Ele leu em silêncio, depois rasgou o papel e disse: isto é só dinheiro, Miguel, a vida verdadeira é isto aqui contigo. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões de emergência com advogados e assessores de comunicação. A empresa perdeu 3 grandes contratos na Alemanha e um na Espanha. Investidores conservadores retiraram-se alegando risco de imagem. Diogo trabalhava 16 horas por dia tentando salvar o que podia, enquanto eu ficava em casa evitando sair por causa dos paparazzi acampados na rua. Uma tarde recebi uma visita inesperada. O meu irmão mais velho, vindo de Coimbra de comboio. Entrou no apartamento com cara fechada e disse sem rodeios: os pais não querem saber mais de ti, Miguel, tu destruíste a nossa família. Eu tentei explicar que o amor não escolhe, mas ele respondeu: amor. Isto é pecado contra Deus e contra a sociedade. Diogo chegou nesse momento e o meu irmão olhou com desprezo: tu és o rico que corrompeu o meu irmão. Diogo manteve-se calmo, ofereceu café, mas o meu irmão recusou e saiu batendo a porta. Depois disso chorei nos braços de Diogo pela primeira vez desde o início de tudo. Ele acariciou-me o cabelo e disse: eu também perdi a minha mãe ontem. Ela ligou a dizer que vai vender a casa de família em Sintra para não ter de me ver. O peso daquelas palavras caiu sobre nós como chumbo. A traição seguinte veio de dentro.
Luís, o vice-presidente que tinha vazado as mensagens, agora dava entrevistas dizendo que sempre soubera que Diogo tinha usado o poder para me seduzir. Mentira pura, mas a opinião pública engoliu. As ações da empresa caíram 12% em 2 dias. Diogo convocou uma conferência de imprensa e eu insisti em estar ao lado dele diante das câmaras. Ele disse com voz firme: eu não seduzi ninguém. O Miguel é o homem que me ensinou a ser honesto comigo mesmo. Eu falei também pela primeira vez em público. A minha decisão de renunciar foi para o proteger, mas agora vejo que a verdade liberta. Os jornalistas perguntaram sobre o futuro da empresa e Diogo respondeu: vamos reconstruir com valores reais. Nessa noite em casa ele desabou pela primeira vez. O homem forte que eu conhecia chorou dizendo que nunca imaginara perder tudo, mas que meter valia a pena. Eu abracei-o apertado e pela primeira vez senti que a nossa escolha era certa apesar da dor. Mas o conflito moral continuava a roer-me por dentro. Tinha eu o direito de o fazer perder a família e parte do império? Começámos a receber apoio também de grupos LGBT de Lisboa e de jovens funcionários da empresa que enviavam mensagens de solidariedade. Uma noite fomos jantar a um restaurante discreto no Chiado e pela primeira vez andámos de mãos dadas na rua sem medo. Um casal mais velho sorriu para nós e isso aqueceu-nos o coração. Mas ao voltar para casa vimos na televisão a mãe de Diogo dando entrevista dizendo que o filho estava doente e precisava de ajuda. A humilhação foi profunda. Diogo desligou a televisão e disse: Miguel, amanhã vamos a Coimbra falar com os teus pais. Eu concordei, embora soubesse que ia ser difícil. No comboio para Coimbra ele segurou a minha mão o tempo todo e eu pensei no preço que ambos pagávamos, mas também na liberdade que ganhávamos. Em Coimbra os meus pais receberam-nos na sala de estar com a Bíblia aberta sobre a mesa. O meu pai disse sem olhar para Diogo: tu trouxeste vergonha para esta casa, Miguel. A minha mãe chorava em silêncio. Diogo falou com respeito: senhor, eu amo o seu filho e quero construir uma vida com ele. O meu pai respondeu: amor. Isto é a ilusão do demónio. A conversa durou 2 horas cheia de lágrimas e acusações. Saímos de lá sem reconciliação, mas com a promessa de que eu podia voltar sozinho se mudasse de ideias. No regresso a Lisboa, Diogo ia calado olhando pela janela do comboio. Eu disse: talvez devêssemos ter ficado no armário. Ele virou-se e respondeu: não, Miguel, a vida no escuro estava a matar-me por dentro. De volta a Lisboa, a empresa continuava a sangrar. Um grande parceiro francês cancelou um contrato de 200 milhões alegando valores morais. Diogo reuniu a equipa diretiva e disse: quem quiser sair por causa disto pode sair agora com indenização justa. 3 pessoas saíram, incluindo Luís, o traidor, que foi apanhado a tentar vender mais informações. Diogo processou-o imediatamente. Eu comecei a trabalhar como consultor externo, ajudando a reestruturar a comunicação da empresa. Os dias eram longos, mas as noites eram nossas. Uma sexta-feira fomos a Cascais caminhar na praia de Guincho, o vento salgado batendo nos rostos. Diogo parou, olhou para o mar e disse: Miguel, obrigado por me dares coragem. Eu respondi: e tu a mim? Naquele momento senti o início da cura, o conflito interno acalmando-se aos poucos. Mas a pressão não parava. A mãe de Diogo enviou uma carta formal exigindo que ele vendesse as ações que ainda tinha na empresa para não manchar o nome. Ele recusou e ela processou-o por suposta instabilidade mental. O julgamento preliminar foi marcado para daqui a 2 meses. Eu sentia-me culpado de novo, mas Diogo repetia que era a escolha dele. Uma noite depois de uma discussão sobre o julgamento, ele disse: talvez devesses voltar para Coimbra e reconstruir a tua vida sem mim. Eu respondi furioso: nunca. A discussão terminou em abraço e lágrimas. A traição maior veio quando um jornal publicou fotos antigas nossas manipuladas para parecerem comprometedores, mas eram falsas. Diogo contratou peritos e provou a falsidade, mas o dano estava feito. No meio do caos recebemos uma mensagem de apoio de um investidor jovem de Lisboa que queria entrar na empresa com valores inclusivos. Foi o primeiro sinal de esperança. Começámos a planear o futuro juntos, talvez uma nova divisão de energias sustentáveis com foco em igualdade. O conflito moral transformava-se em força. Eu percebia que o amor não era só felicidade, mas também a coragem de pagar o preço. Os meses passaram e o julgamento contra Diogo terminou com vitória parcial. Ele manteve as ações, mas perdeu o controle total da fundação familiar. A mãe não falou mais com ele, mas o irmão mais novo enviou uma mensagem secreta dizendo que o admirava. A empresa estabilizou com novos investidores e a imagem até melhorou entre os mais jovens. Eu voltei a trabalhar oficialmente como diretor de relações externas e pela primeira vez aparecemos juntos em eventos oficiais de mãos dadas.
Uma noite em setembro fomos a Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, o vento forte e o oceano infinito à nossa frente. Diogo ajoelhou-se e perguntou: Miguel, queres construir o resto da vida comigo? Eu disse sim com lágrimas nos olhos. O beijo que demos ali foi o símbolo da nossa vitória sobre o medo. Mas nem tudo era perfeito. Os meus pais ainda não aceitavam e eu sentia falta deles todos os dias. Diogo tinha perdido amigos de infância e parte do legado que o pai lhe deixara. No entanto, cada sacrifício nos tornava mais fortes. Sentados na falésia, ele disse: Miguel, a minha decisão de te escolher foi a melhor da minha vida. Eu respondi, e a minha de renunciar naquela reunião foi o que nos libertou. Voltámos para Lisboa de carro, o pôr do sol pintando o Tejo de ouro. A vida continuava com desafios, mas agora sem segredos. Você acha que a decisão de Diogo de revelar publicamente o seu amor foi correta, ou foi um erro que destruiu parte do legado familiar e da empresa? Verdadeiro ou falso?